Isso aí, pessoal. Na última aula, na aula sobre a Primeira Guerra Mundial, ficou faltando aí uma explicação mais detalhada sobre a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Uma pergunta muito comum é por que os Estados Unidos entraram na guerra? Em linhas gerais, pessoal, nós temos aí duas versões sobre a entrada dos Estados Unidos na guerra. Uma versão que eu costumo dizer econômica e uma versão aí, diríamos, diplomática, tá? Qual é a versão econômica? Muita gente diz que, e de fato isso tem muito sentido, os Estados Unidos eles tinham um grande comércio com o Reino Unido principalmente, com a França também, mas com o Reino Unido. E durante todo o período da guerra eles forneceram matéria-prima, insumos, armas para o Reino Unido, ou seja, eles eram um grande fornecedor para o Reino Unido. E durante a guerra, nos primeiros anos da guerra, muitos navios mercantis americanos cheios de produtos foram afundados no Oceano Atlântico Norte por submarinos alemães. Por que os alemães atacavam esses navios que estavam com produtos, esses navios americanos? Eles atacavam esses navios porque numa guerra, uma estratégia muito interessante é você cortar o suprimento do teu inimigo. Então eles não queriam que os produtos chegassem no Reino Unido, então eles afundavam os navios americanos. Mas é lógico que isso aí vai ter um efeito colateral. E qual é o efeito colateral disso? É você irritar ou você entrar em atrito com um país que não está envolvido na guerra, né? Um país teoricamente neutro. Então muita gente diz que os Estados Unidos, quando chega ali por volta de 1917, quando esse afundamento de navios se torna uma coisa muito gritante, os americanos vão acabar ficando irritados e vão entrar na guerra por conta disso. Isso aí é aquilo que eu chamo a versão, diríamos assim, comercial. Existe uma outra versão, né, uma outra teoria sobre a entrada dos Estados Unidos, que é a teoria diplomática. O que acontece? Em 1917, no início de 1917, os americanos eles acabam descobrindo, o serviço de inteligência americano acaba interceptando um telegrama que o Império Alemão estava enviando para o México. E qual era o teor desse telegrama? Os alemães estavam incitando os mexicanos a invadirem o Texas para recuperar o território que outrora havia sido deles. Então qual era a ideia? Por que os alemães estavam fazendo isso? Eles estavam dando aí uma espécie de um incentivo, e quando eu falo incentivo, não é só incentivo, né? Eles estavam dizendo que iam fornecer apoio militar, armamento, para que os mexicanos recuperassem o seu território, ou seja, para que eles entrassem em guerra com os americanos. E qual era o interesse alemão nisso? Era justamente como eles entendiam que mais cedo ou mais tarde os americanos entrariam na guerra do lado da Tríplice Entente? O que eles queriam? Eles queriam desviar o foco. Talvez se os Estados Unidos tivessem que lidar com um conflito, uma guerra ali na América contra um país vizinho, eles não se interessassem em entrar na Primeira Guerra Mundial. Então o que eles vão fazer? Eles vão agir ali como uma espécie, né, eles vão tentar provocar ali um incidente fora do seu domínio ali, vão tentar fazer com que o México entre em atrito com os Estados Unidos, para que os Estados Unidos saia ali do foco ali da Primeira Guerra Mundial. Os americanos descobrem esse telegrama, essas tratativas entre os americanos e os mexicanos, consideram aquilo um absurdo, uma espécie de um ultraje, e acabam declarando guerra ao Império Alemão por conta disso. Tá? Então essa é uma outra versão. Professor, o que você acredita? Para mim, acho que tem as duas coisas aí envolvidas, tá? Um pouco de cada uma delas. Tinham lá interesses comerciais, obviamente, mas também tinha essa questão aí ligada às relações diplomáticas, aí uma questão mais de política internacional. E sobre a saída, quer dizer, então os Estados Unidos eles entram na guerra em abril de 1917. Aliás, 1917 é um ano muito importante para a Primeira Guerra Mundial. Então os Estados Unidos eles entram na guerra em abril de 17. Em outubro sai a Rússia. Por que a Rússia saiu, pessoal? A Rússia saiu por conta da Revolução Russa, né? A Revolução Socialista ali na Rússia acabou aí deixando a situação russa instável internamente, e aí realmente é impossível você lidar com uma guerra fora das suas fronteiras e ainda ter que lidar internamente com uma revolução. Então os russos não suportaram isso e acabaram saindo. O governo bolchevique acabou assinando a rendição aos alemães, né? Então a revolução, e inclusive a Revolução Russa é um tema que nós vamos ver mais pra frente, tá? Eu vou falar um pouco mais detalhadamente da Revolução Russa depois com vocês. Mas por hora, o importante é que vocês saibam que a Rússia saiu por conta da Revolução Socialista, né? Estava no programa bolchevique a saída da Rússia da guerra. Então tão logo que os bolcheviques tomam o poder ali
a Revolução de Fevereiro, em que eles ainda não tinham poder, depois eles vão entrar no poder em outubro de 17 na Rússia e vão acabar caindo fora. Né? Nesse momento, nessa altura do campeonato, o czar já está preso, né? O czar russo já foi preso pelo governo bolchevique e os russos se retiram. Muita gente também dizia o seguinte, né? Quer dizer, era muito difícil na época porque a Rússia não tinha realmente muito nada a ver ali com o conflito, né? A Rússia entra na guerra muito mais por uma questão familiar. O czar Nicolau, ele era primo do rei George. Lógico que haviam interesses comerciais, eles eram parceiros comerciais, a Inglaterra e a Rússia, daí que firmaram uma aliança, mas era muito difícil para você justificar para um soldado russo a participação na Primeira Guerra Mundial. Né? O próprio soldado russo sentia que aquela guerra não tinha muito nada a ver com ele. E aí vem a Revolução, e aí isso é um prato cheio para que os revolucionários retirem a Rússia da guerra. Então a Rússia ela acaba saindo por conta da Revolução Russa, esse é o motivo. Beleza? Esses dois fatos são fatos importantes. Né? O primeiro que eu mencionei, os Estados Unidos, é importante porque, como eu disse lá na videoaula, a entrada dos Estados Unidos vão trazer um novo equipamento para a guerra, que é o equipamento que vai vencer as trincheiras, que é justamente o tanque de guerra. E outro evento, a Revolução Russa, também é importante, porque a Revolução Russa é um evento que terá... a gente costuma dizer que a Revolução Russa é uma consequência da Primeira Guerra e um evento que vai ter desdobramentos futuros, né? Vocês já estudaram em geografia aí a Guerra Fria, etc., então vocês sabem que a Revolução Russa é um item muito importante da história. Né? Então a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia são dois eventos importantes. Notem que eu estou falando Rússia, ainda não estou falando de União Soviética, ainda não existe União Soviética. A União Soviética é só em 1924. Então a gente está falando ainda de Império Russo. Tá? Embora quando a Rússia assina a rendição já não é mais império, já é um governo revolucionário. Né? O czar já foi afastado do poder. Então, saída dos Estados Unidos, entrada da Rússia, dois eventos importantes de 1917 relacionados com a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Coraçãozinho. Tamo junto. Coronavírus, infelizmente, né? Ficar de quarentena, mas ó, cuida da saúde aí todo mundo, hein? Cuida do vovô, cuida do pai, da mãe, porque o negócio tá feio. A gente não pode deixar isso chegar na nossa família. Beijo.